Boa noite, amigas e amigas. Estou aqui assistindo mais uma live aqui na página Letícia Florencio. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para podermos conversar, né? Nesse tempo de pandemia aí, do coronavírus, temáticas muito relevantes. Mas antes de iniciar nossa live, eu quero hoje aqui lembrar que hoje é o Dia da Baixada, o dia de relembrar a nossa história, nosso desenvolvimento, riquezas, cultura, problemas sociais e ecoar ainda mais a nossa posição em defesa da região. Também quero lembrar que hoje é o Dia Nacional da Mulher, uma data em homenagem à mineira Jerônima, né? Um grande nome da luta sufragista, da luta pelo voto feminino, um marco na luta das mulheres combativas do Brasil. Viva a nossa Baixada, viva a todas as mulheres combativas e viva o nosso povo. Isso é muito importante. Uma boníssima noite a todos vocês aqui que estão participando junto conosco. Bem, hoje, então, vamos à nossa live e o assunto de hoje é sobre ansiedade e depressão. Os impactos, né, que essa pandemia vem causando também em nossa saúde mental. E como nós poderíamos, de certa maneira, reduzir esses impactos e manter o nosso equilíbrio. Para isso, nós convidamos aqui hoje a psicóloga e psicanalista Rita Serafim, minha querida, e o meu amigo, psicólogo e terapeuta humanista, Delmar Cavalcante, para bater um papo conosco e esclarecer dúvidas relacionadas ao tema. Mas antes, eu peço, então, que a minha querida Rita, primeiramente, depois meu amigo Delmar, faça uma rápida saudação a vocês, ouvintes, internautas que nos assistem. Olá, boa noite. Primeiramente, agradeço a Letícia Florencio por ter me feito o convite de estar aqui nessa noite com todos vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, do nosso saber, né, sobre esses dias de quarentena, que não têm sido fáceis, que são, em alguns contextos, né, em todos os contextos, novidade, como a gente vai passar de uma forma mais saudável pela quarentena. Agradecendo também o amigo Delmar, que está comigo, né, nesta empreitada, a fim de que a gente possa auxiliar cada internauta no nosso melhor. Também gostaria de lembrar, Letícia Florencio e Delmar, sobre a Baixada Fluminense, né, a importância de nós que estamos aqui na Baixada conhecermos um pouco sobre a sua história, a sua resistência, o seu trabalho, né, e a luta. E dentro desse cenário específico do coronavírus, o que eu tenho a acrescentar, Letícia, é que, além da fome, de todas as dificuldades que o povo da Baixada tem para o trabalho, né? Porque aqui na Baixada Fluminense nós somos locais onde as pessoas vêm para dormir, né? Cidades dormitórios. A dificuldade, a pobreza, a fome, a falta, muitas vezes, de algumas perspectivas. Nós ainda temos agora, né, o coronavírus, que vem acrescentar aqui mais um sofrimento para a Baixada. Então, essa dificuldade que todos têm passado no Brasil tem se intensificado muito mais na Baixada por conta de todo esse cenário que a gente já conhece e que a gente, cada dia mais, tenta informar a todos que a mudança é possível a partir de conhecimento, de alianças, de conhecimento que a gente vai socializando. Então, é um prazer estar aqui, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, Rita. Um prazer ter aqui você conosco, dialogando sobre essa temática muito importante. Agora, então, a saudação do meu querido psicólogo e amigo Delmar Cavalcante. Boa noite, Letícia. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Primeiro, agradecer a Letícia e também um diálogo aí com a Rita, né, para a gente pensar um pouco sobre a depressão, de que forma a gente pode também contribuir. Sabemos o momento difícil que a gente está vivendo no país e no mundo, e a gente espera poder
de poder contribuir com algumas pessoas. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Elmar, por aceitar o convite, por estar aqui conosco, né? Batendo esse papo aí, podendo esclarecer dúvidas, né, relacionadas ao tema. Bem, Rita e Delmar, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, assistindo aqui a live, desde que começou a pandemia, o isolamento social é a principal recomendação das autoridades da saúde mundial, enfim, a fim de evitar a propagação do coronavírus. A medida, no entanto, impôs às pessoas uma mudança muito radical no nosso estilo de vida. E, somado a isso, nós temos um medo de ser contaminados, né, com a questão do coronavírus. E assim, para além disso tudo, também, além do risco da contaminação, a impossibilidade do contato físico, né? Entre outros fatores, esse período tem provocado uma série de perdas econômicas, profissionais, afetivas, enfim. Acaba trazendo uma série de transtornos à nossa saúde mental, né, de toda a população. E as pesquisas apontam que isso agravou muito casos, né, os casos de ansiedade e depressão. O Brasil tem o maior número de ansiosos do mundo. De acordo com os dados da OMS, são 18,6 milhões de brasileiros e brasileiras, né? 9,3% da população que convive com o transtorno. Então, eu quero começar aqui o nosso debate falando um pouquinho sobre ansiedade. E aí eu passo para a pergunta à minha amiga Rita. Rita, o que causa ansiedade? Olá, gente. Bom, primeiro, Letícia, muito obrigada pelas suas considerações e falar que nós vivemos diariamente com um pouco dessa ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né? O controle da ansiedade se dá à medida que a gente vai se dando conta do tipo de vida que levamos. E aí, gradativamente, a gente vai mudando posturas, e essas posturas passam pelo plano mental, né? Criando novos hábitos no nosso pensamento, novos hábitos na nossa alimentação, novos hábitos na nossa leitura, na nossa vida cotidiana, para minimizar, ou seja, diminuir um pouco esses impactos. Então, para trazer um pouco isso aqui para vocês, eu tive que ir no DSM-5, também pode ser no CID-10, que ele traz as doenças, ele classifica as doenças um pouco para a gente entender esses sintomas, tá? Então, a ansiedade, ela geralmente pode ou não vir acompanhada de medo, síndrome do pânico, transtornos compulsivos, preocupações constantes, que envolve as nossas ideias, das quais é difícil a gente se livrar, né? Se libertar desses pensamentos compulsivos, porque eles se repetem constantemente ao longo do dia, né? E aí gera agitação, gera dificuldade, falta de concentração. Então, eu trouxe aqui alguns sintomas que eu acho importante relatar para todos que estão nos assistindo, porque a ansiedade pode se transformar num transtorno, que vai precisar de ser medicalizada, e sempre, sempre, né, eu aconselho, né, que tenhamos psicólogos para poder conversar sobre todas essas emoções que afloram no nosso dia a dia. Quando a ansiedade sai um pouco do controle, é bom que a gente tenha alcance profissionais que possam nos ajudar, como psiquiatras e psicólogos, né? Então, a ansiedade, ela pode gerar dores nas costas, no comportamento, agitação, inquietação, irritabilidade, no corpo, fadiga, que é esse cansaço, tontura, suores, dificuldade para dormir, ou o sono não vai ser aquele sono que vai causar o repouso, o descanso. Na cognição, ou seja, na aprendizagem, ela pode afetar a concentração, pode trazer os pensamentos indesejados, que aí a gente quer por todo momento se livrar deles e não sabe como, né? Ela pode gerar ainda da ansiedade severa até a leve,
que vai repercutir no nosso medo, que é o atual cenário que nós estamos passando. Eu trouxe esses dados um pouco para que a gente possa entender que a ansiedade convive constantemente conosco e quem nunca apresentou um desses sintomas, né? Podemos falar que, ao longo da nossa vida, alguns desses sintomas que foram citados caminham conosco, porque é do homem lidar com os sintomas, com a vida, aprender como vai fazer com eles. Por isso, a importância da gente estar no psicólogo, para que a gente possa se conhecer e se olhar, né? Então, essa ansiedade se torna patológica à medida que ela vai causar danos muito grandes à nossa vida. Tipo, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais realizar uma tarefa que era um costume meu, eu não costumo mais ler um livro, antes eu lia 1 ou 2 livros, agora eu não consigo mais ter uma atenção para fazer as minhas orações, eu não tenho mais fazer. Então, aí ela vai se tornar uma forma mais agressiva da doença. Mas no dia a dia, a ansiedade, ela convive conosco. No cenário, agora eu vou trazer para o coronavírus, no cenário do coronavírus, a ansiedade tem aumentado muito, né? Porque nós estamos num cenário de imprevistos, de incertezas. Nós não sabemos muito bem o que é essa doença, quanto tempo vai durar essa quarentena, o que a gente faz na nossa casa. Antes não tínhamos tempo, agora a gente tem tempo demais, então nós saímos de um cenário onde o tempo era escasso, e agora eu tenho tempo demais, o que eu faço com ele? Não sei. Né? Antes nós tínhamos uma vida dinâmica, cada um dentro das suas perspectivas. Hoje a gente tem que ficar dentro de um ambiente isolado, né? Que quarentena e isolamento são coisas diferentes. Isolado para que a gente possa minimizar os impactos dessa doença infecto-contagiosa. Então, isso tem causado nas pessoas, por conta do coronavírus, uma exacerbação da ansiedade, tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer, as pessoas me ligam, geralmente são senhoras, né? Elas não sabem porque saíam, faziam ginástica, voltavam, faziam o almoço, iam para o banco, se reuniam com as amigas, e agora elas não sabem muito como fazer. Então, esse é o cenário 1 que eu quero mostrar. O cenário 2, que eu também sou professora. Então, os pais agora estão com todos os filhos dentro de casa, e nós sabemos que as crianças são dinâmicas, elas querem fazer várias coisas, e antes a gente dividia, digamos assim, esse tempo com a escola. Então, agora não. Agora a gente fica apenas com essa criança. Então, também tem ansiedade infantil, né? A criança está ali, ela precisa entender o que está acontecendo. Os pais não sabem o que fazer com essa criança, tem um controle escolar online, mas não é a mesma coisa. Então, temos a ansiedade do adulto, do idoso, da criança, que repercute em instâncias diferentes de como a gente vai se comportar. Não sei se estou me fazendo explicar bem, no sentido de que é preciso medidas diferentes, né, para que a gente possa... O que eu faço com essas crianças, e que eu, como idoso, o que eu faço, por exemplo, aqui na minha casa são 2 idosos, né, já que eles não têm essa dinâmica de vida. E eu, enquanto pessoa, como vou administrar também tudo isso, né? Então, como controlar a ansiedade? Como minimizar, uma vez que a gente está num cenário que não tem essa perspectiva de como a gente... de tempo, né? Então, a primeira coisa eu sempre digo, quando eu estou na clínica, eu falo para os meus pacientes, anote, faça listas. Por quê? Uma coisa, quando está no campo das ideias, ela é muito longe de uma prática. Então, eu adoto isso na minha vida pessoal. Eu faço listas do que eu tenho que realizar. E aí eu vou riscando algumas dessas coisas para poder ajudar a reduzir um pouco a ansiedade, né? Então, de uma maneira geral, Letícia, eu fiz aqui algumas orientações bem breves, dado que são muitas
questões para serem abordadas, né? Primeira coisa, eu queria falar dos pensamentos, porque tudo entra no nosso emocional, no nosso psicológico, através do pensamento. Então, seja mais vigilante com o pensamento, né? Passe a escutar mais o que você pensa e como você pensa. Então, alimente bons sentimentos, né? Procure lembrar de coisas boas, de momentos bons. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga e falei para ela, ligue para alguém que você não faz há muito tempo um contato. Alguém que você gosta. Então, ligue para alguém. Isso vai alimentar bons pensamentos. Reviva esses momentos. Traga à sua mente momentos bons para que você possa ser auxiliado na busca desses pensamentos. Então, é a primeira coisa que eu gostaria de falar, né? Monitorar os pensamentos. Organize o dia, foi a segunda coisa que eu falei para ela. Todos os dias eu já tenho um cronograma aqui na minha casa do que eu tenho que fazer. Então, organize o seu dia. O que eu vou fazer quando eu acordar, na parte da manhã, depois do meu almoço, à noite. Porque quando você organiza o dia, que eu te falei, materializa o que tem que ser feito e reduz os níveis de ansiedade. Então, organize. Pegue um caderno, um mural, uma folha, coloque coisas que você precisa fazer naquele dia para que você se sinta, ao mesmo tempo, ocupado em fazer alguma coisa e também conclua isso que você começou, porque a quarentena, ela tem muito disso, né? A gente tem muito tempo, então eu começo, mas eu não concluo. Então, se cobre. Hoje, ao final do dia, eu consegui fazer isso que estava na minha lista. Então, risque aquilo que você fez, né? E avalie o que você deixou de fazer e por que você deixou de fazer. Tá? Isso, gente, serve para tudo na vida, para os estudos, para as perspectivas, para os sonhos, para projetar o futuro, para as pessoas muito jovens. O que você quer do seu futuro, onde você quer chegar? Coloque no papel e determine metas para você atingir os seus objetivos. Determine metas. Eu preciso alcançar isso aqui. E aí você vai reduzindo o impacto e você coloca um ideal para você ir adiante, né? Então, ter metas quer dizer determinar um tempo, um prognóstico para você realizar aquilo. Então, organize o seu dia, tá? Não sei se vocês têm hobby, mas acredito que todo mundo tem, né? Eu tenho hobby de cozinhar. Não parece, mas eu sou ótima cozinheira. Então, é assim... Quando eu estou... Alô, família! Minha irmã Monique, ótima cozinheira. É só para descontrair, mas sou mesmo. Então, se eu estou com meus níveis de ansiedade um pouco alterados, eu faço um bolo, eu faço um bolinho de chuva, porque cozinhar é uma forma de amar, né? Então, descubra o seu hobby. É ler, é maquiar, é cortar cabelo, é fazer unha, é ouvir alguém. O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Né? Então, traz isso para perto de você, e não é só na quarentena não, viu, Letícia e Delmar? É para a vida. Os hobbies nos devolvem alegria. É uma coisa que eu faço sem ter obrigação. É uma coisa que eu faço porque eu amo, que eu gosto. Tá? Então, tem um hobby, organize o seu dia, monitore seus pensamentos, faça listas. Procure pessoas que você não fala há muito tempo que você gosta. Liga para essa pessoa. Ontem eu recebi uma ligação, foi tão bom, eu reviver tempos muito lá atrás. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Então, isso é uma coisa, são coisas importantes. E eu trago ainda essa, não sei como está o meu tempo, eu não estou cronometrando, tá? Qualquer coisa você me dá um ok aqui, Letícia. Posso continuar? Então, mude de perspectiva. Eu acho essa frase fantástica. Mude a perspectiva. Ai, estou para baixo, estou cabisbaixa. Eu acordo, eu já fico ali mesmo com minha roupa de dormir, com meu pijama. Eu sento ali no sofá, eu já começo a ver essas notícias.
o cérebro, ele precisa ser treinado, né? Ele precisa ter rotinas. Então, se eu acordei, e aí porque eu estou na quarentena, às vezes nem mudei a minha roupa, né? Eu também não tenho estímulo para continuar fazendo algumas coisas. Então, mude a sua perspectiva, passe a perna na ansiedade, digamos assim, engane a ansiedade, né? Foque mais no lado positivo. Faça um pote e coloque todas as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Você vai se surpreender. Se todo dia você falar assim, hoje, quando eu acordar, eu vou colocar nesse meu pote duas coisas boas que aconteceram comigo ao longo da vida. Então, você vai vendo, nossa, quantas coisas boas já aconteceram na minha vida. E talvez as pessoas estejam se perguntando, mas Rita, na minha vida não aconteceram coisas boas, não é? Mais um motivo para mudar a perspectiva, né? Para olhar sobre outro ângulo, sobre outro foco. Tira o foco daquilo que está ruim e joga a luz sobre outro ângulo. Muda essa forma de ver e você vai ver que tudo começa a mudar, porque o seu cérebro colabora com aqueles pensamentos negativos que você traz naquele momento, tá? Uma coisa que é difícil nesse momento é dormir bem, né, Letícia? Durma bem. Durma bem. É importante para reduzir os níveis de ansiedade dormir. Então, tem pessoas que tomam remédio para dormir, né? Outras não tomam. Então, os horários atrapalham um pouco no nosso sono, porque a gente dorme mais tarde, acorda mais tarde, então o nosso sono ele está ficando meio prejudicado por conta que a gente não tem essa rotina que eu te falei, essa mudança de perspectiva, tá? Então, procure dormir bem, faça um chá, desligue o celular mais próximo da hora de dormir, porque nós sabemos que as luzes do celular agem diretamente nos neurônios, no cérebro, né? Apague as luzes, abaixe um pouco o som, coisas assim do gênero que podem nos ajudar a mudar um pouco a rotina nesses tempos. E para concluir um pouco, o tema é grande, pessoal, é extenso, tem muitas coisas para serem ditas, mas é importante que eu gostaria de relatar aqui se conheça. Conheça você, o que você gosta, como você se sente diante de algumas atitudes, diante de alguns sentimentos, por que eu sinto isso, em que condições sinto isso, como eu posso mudar esse sentimento. Então, se conheça, se ame. Ninguém pode dar ao outro que não tem. Então, se aceite, se ame. Tenha carinho com você. Goste de você. Fique bonita para você. Cante para você. Goste da sua companhia. E acredite, você é a pessoa mais importante no seu mundo. Porque se você não se tratar assim, todas aquelas outras pessoas que estão em volta do seu mundo também vão desabar. Então, se cuide, se ame, se conheça, mude de perspectiva, acredite, tudo passa. Tem uma máxima na psicologia que até fala, até os próprios sentimentos são passageiros e transitórios. Então, a gente precisa compreender essa questão do tempo que vai, que esvai, né? Então, até mesmo o coronavírus sem perspectiva de final de quarentena também acaba, tá? Eu espero ter contribuído. Muito obrigada. Não, ainda vamos conversar mais sobre isso, Rita. Com certeza. Eu mesma sou uma pessoa já diagnosticada com ansiedade, né? E quando eu estou em crise, por exemplo, e aí, inclusive, eu deixo aberto aqui para quem está nos ouvindo, enfim, também enviar perguntas relacionadas ao tema, enfim, tem dúvidas, né? Porque eu tenho várias dúvidas, inclusive, de como agir quando eu estou em crise.
O que você disse, para mim, é fantástico, que vai me ajudar muito agora, daqui por diante, para conseguir estar, de alguma maneira, reduzindo as minhas crises de ansiedade. Que vai ajudar você a criar. A gente fica trêmulo, a boca seca, dá dor no estômago. Mas dos piores momentos que eu tenho quando eu estou com crise de ansiedade se dá justamente na madrugada, né? Quando a crise vem, eu não consigo dormir de maneira nenhuma, a cabeça vai pensando mil coisas inclusive negativas. E aí que eu pergunto para a gente passar para o outro diálogo. Das ideias que eu falei, nós somos invadidos pelos pensamentos. Isso, e a gente não dorme, não para. E aí que eu te pergunto o que fazer nesses momentos, se é buscar conversar com alguém, mesmo de madrugada, se é se calar, se trancar, fazer alguma coisa, sei lá, alguma dica, e se existe, assim, a gente está no pandemia, é complicado agora, mas no pós-pandemia também a gente tem um tratamento que a gente possa estar sendo acompanhado, buscando ajuda, enfim, para a gente poder estar se tratando, é uma coisa que a gente pode sozinho ir tentando administrar de maneira homeopática em casa, no ambiente, enfim. Ô, Letícia, sua pergunta foi maravilhosa. E ela está muito relacionada ao que eu fiz na abertura, que devido ao tempo, não pude explorar tanto, então você retornou com a pergunta que foi excelente. Primeiro, a ansiedade como uma patologia, que é algo que vai precisar ser medicalizado, e a ansiedade como algo inerente do ser humano. Quer dizer, está em nós, né? Então, a primeira coisa, Letícia, não fuja dos sentimentos, né? Daquele momento da ansiedade. O que você está sentindo? Não vou fugir. Eu vou fazer contato com o que eu estou sentindo e por que eu estou assim. Então, você primeiro vai ter que, é o que eu falei, se conhecer. Isso está acontecendo comigo todos os dias. Quando acontece isso, são dias alternados, são em determinados momentos que eu estou realizando algumas tarefas, tipo assim, eu vou fazer uma prova, ou eu vou fazer uma apresentação, ou eu vou para uma vaga de emprego numa entrevista, ou eu estou preocupada com algum problema familiar. Geralmente, esses são alguns dos momentos que a ansiedade dá o pico, não é? Agora, por conta do coronavírus, nós estamos convivendo muito mais de perto, constantemente, diariamente, com a ansiedade, porque está tudo muito indeterminado e incerto no nosso cenário. Mas é que a gente entenda que isso daí não diz respeito a coisas nossas, mas mundial, né? Então, a primeira coisa entre em contato, compreenda o porquê, se isso está sendo uma constância, que sentimento é esse, por que eu estou sentindo, e procure ir na raiz do problema, porque se não é uma ansiedade que é patológica, que eu preciso ser medicalizada, ou seja, que já ficou no nível das ideias, que está me atormentando, que eu não vivo mais por conta dela, aí sim você vai precisar ser medicalizado. Mas se é algo que você vai conseguir conviver, é você realmente ir na raiz do problema que está te levando à ansiedade. Mas naquele momento da noite, é bom você entre em contato, e procura, de alguma forma, dialogar com você mesma, com a sua mente, para minimizar um pouco os impactos, né, daquele momento. Se você achar conveniente, naquele momento, conversar com alguém, se for um horário viável, você pode fazê-lo sem problema algum. Será que eu ajudei em alguma coisa? Ajudou muito, Rita. A gente vai, ao decorrer também aqui do nosso diálogo, também abrindo para que a gente possa também estar esclarecendo perguntas das pessoas que nos assistem também, tá? Com certeza. Eu quero, antes de dar continuidade aqui, agradecer a todas as pessoas aí, mais uma vez, que acompanhar essa live, que eu julgo de muita relevância, muito importante, porque esse período de pandemia a gente precisa estar bem com nossa questão, nosso equilíbrio mental, né? Mas obrigada aí a quem nos assiste, a Beatriz, a Angélica, a Ana Lúcia, a Aline, Dona Lúcia, Léo Piu Piu, o Wendel, Marcos Paulo, Tony, Adriano, Evandro Aleluia, Cátia Maria, Denise Coelho, Leila Regina, Giovana. Obrigada! Muito obrigada por estarem aqui junto conosco, aqui assistindo aqui o nosso debate sobre ansiedade e depressão. Então, aqui, dando continuidade ao nosso diálogo, né, nosso debate aqui,
E essa questão da ansiedade também, que nos assola, né? Está sempre muito ligada também aos picos de emoções. A gente vai desde a euforia, da agitação, a também uma baixa... Um embotamento. Um momento de depressão. E aí a gente entra agora também nessa questão, porque 5,8% da população, e aí eu também convido meu amigo Delmar a participar desse diálogo, que também tem um entendimento sobre isso, 5,8% da população sofre de depressão. É uma taxa acima da média global. A taxa global é de 4,4%. No Brasil é 5,1%. Quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, colocando o país no topo do ranking dos casos de depressão na América Latina. E é o segundo país das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. E aí, o que pode explicar isso, né? E aí eu pergunto ao Delmar, para poder aqui estar conosco também nesse debate, enfim, o que é a depressão, quais os seus sintomas, o que isso pode causar à nossa saúde, se ela também está ligada à questão da ansiedade. E aí, Delmar, eu te pergunto e gostaria que você também pudesse estar um pouquinho também nos esclarecendo sobre isso, enfim. Tá legal, Letícia. Vamos falar sobre depressão, e é importante que a gente fale sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente cai no senso comum, achando que qualquer situação que pode levar a uma tristeza, ou mesmo geradora de ansiedade, ela está relacionada à depressão. E a depressão, como você colocou muito bem, ela é uma doença, ela é um transtorno mental que é caracterizado por uma certa apatia da pessoa, ela não tem mais aquele disposição, aquela vontade, aquele quase prazer de viver, por conta não de uma indisposição pessoal ou particular, mas porque é uma doença que pode acometer qualquer um de nós, e mesmo você dando os dados aí, são os dados de notificação. Na verdade, tem uma série de pessoas que têm esse transtorno e, na verdade, não chega a estar notificado. E a gente tem também que, ultimamente, tem crescido muito isso em relação à saúde. Tanto que não é incomum os casos de automutilação, que é um tema, inclusive, que talvez depois pudéssemos trabalhar isso, porque é um tema hoje muito presente na sociedade, mas a depressão, ela é caracterizada por essa falta de ânimo, essa falta de disposição, você não se sente mais vontade, aquele prazer, às vezes até de se levantar para fazer as suas atividades diárias. Com isso, você perde a produtividade e perde também, às vezes, as relações pessoais e relações profissionais, e é algo que precisa ser trabalhado a nível da farmacologia, medicamentos para fazer isso. Naturalmente que a gente vive hoje, levando em conta o momento que a gente vive do coronavírus, a gente entende mesmo que a doença, a depressão, ela está relacionada ao organismo do indivíduo, seu ambiente externo parece ou não a depressão. E nesse caso, como a Rita, nós vivemos num momento de medo, de preocupação, né, com a infecção que ela pode chegar a nós ou cometer a um das nossas pessoas, do nosso convívio, da nossa família. Algumas pessoas já tiveram essa experiência de ter na família algum ente que foi acometido por essa enfermidade, e isso leva também com que a depressão, para ser combatida, ela também tem relação com o ambiente externo. E esse ambiente externo, hoje, o coronavírus, não está favorável, ele está desfavorável, na medida em que a gente precisa estar isolado, e a pessoa, em caso de depressão, é importante a socialização, e os meios com que a sociedade tem trabalhado isso, muitas vezes não favorecem, e ao contrário, fazem com que o indivíduo que tem certa depressão até tenha mais dificuldade de superá-la em razão do momento e do ambiente no qual ele vive. Isso é diferente, acho que o nosso tema estava falando sobre ansiedade e depressão, mas estamos também falando também do ambiente social no qual a gente vive,
em que, com o isolamento, com a falta de contato que a gente tem com os amigos, eu vi até algumas pessoas comentando, até em tom de brincadeira, mas é real, que gostaria de beber, de sair com os amigos, e isso é muito importante. E essa ausência leva com que, cada vez mais, aumente a nossa tristeza, o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa vontade, mas não necessariamente que seja uma agressão. Nosso tema de hoje é mais do que entrar naqueles aspectos mais técnicos de o que é a depressão, o que gera, tal, isso talvez esteja no campo da psiquiatria para poder desenvolver mais. Nós, como psicólogos, a Rita também deu uma enorme contribuição nas possíveis vidas que se possa ter para enfrentar a depressão. Da mesma forma, da ansiedade, isso também serve para a depressão. Embora a gente saiba que cada indivíduo é um indivíduo. As estratégias para superar a ansiedade e a depressão podem variar de indivíduo a indivíduo. Mas entre as coisas que a Rita falou, eu acrescentaria que a atividade física também é um ponto importante, porque muitas vezes o caso da depressão, ela também gera falta de atividade física, que gera no nosso organismo componentes que contribuem para o aumento da depressão. Assim como também a alimentação. São as vezes que o psicólogo ou o terapeuta pode minimizar isso, mas tem um ponto, são questões importantes também. A gente não é uma coisa separada, a nossa psique não é uma está separada da nossa vida social, da nossa vida econômica, da nossa vida familiar. É complexo, está na nossa vida. Então, a gente precisa olhar de uma forma, chama de holística, olhar como um todo isso. Então, eu diria que, no caso nosso da depressão, a gente precisa entender que, mais do que depressão em si, nós vivemos num ambiente social e cada vez mais estressante, cada vez mais nos obriga a procurar fazer as coisas. Nós vivemos num ambiente, numa sociedade capitalista de consumo, que nos impele a ter mais bem, e essa sociedade acaba gerando uma certa unidade. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo aqui, com a estrutura social com que a gente vive, pode há muitos bens. Um tênis, ou um carro, ou aquela coisa que é nos colocado como padrão social. E isso, muitas vezes, nos leva à depressão. Não só a depressão, como também a tristeza, a sentir um sentimento de inadequação. Então, o nosso tema também é para pensar que nesse mundo que a gente vive, nesse ambiente social no qual a gente vive num ambiente depressivo, porque ele obriga você a ser... Você não vai conseguir... essa coisa de dizer querer é poder, nem sempre é assim. Às vezes as condições não favorecem para que você alcance isso. Então, eu gostaria também de que as pessoas perguntassem um pouco mais, pois a gente pudesse interagir. Mas eu diria que nessa fala inicial de depressão, o mais importante para poder entender, e a Rita deu várias pistas aí para poder superar, quando falou de ansiedade, também falou das pistas para a depressão, que é fundamental que a gente possa ter um ambiente social favorável. E no coronavírus, esse ambiente está desfavorável. Mas, por outro lado, se está desfavorável na relação com os outros, na relação intrafamiliar, na família, com as pessoas que estão no nosso convívio, é uma experiência importante que precisa ser trabalhada para que haja uma maior dessa experiência. Não pode ser um sacrifício, mas pode ser uma forma prazerosa também de ter maior em família, Letícia. Muito. Concluiu, Delmar? Pode te cortar. Sim, concluí isso, só para a gente ver as perguntas também e poder interagir com os nossos internautas. Sim, excelente. E apareceu aqui algumas questões, Delmar, que eu estava lendo aqui, estou respondendo também aqui aos nossos internautas, alguns comentários foram feitos, enfim. Tem algumas questões que apareceram aqui, e aí eu gostaria de perguntar também aqui a vocês, para nos responder, enfim. Existe um comportamento único, quem pode dizer, essa pessoa está com depressão, essa pessoa está com ansiedade, porque as pessoas tendem, às vezes, a achar
que ou é frescura ou que não é depressão, não tem nada a ver. Existe um padrão comportamental que diga que essa pessoa está com crise de ansiedade, a pessoa está com depressão. E, assim, em caso da pessoa estar com depressão, estar com ansiedade, a gente, povo leigo, o que a gente pode fazer para estar ajudando essa pessoa também que está com ansiedade, que está com depressão? É uma questão que a gente vive se perguntando, que às vezes surge pessoas que nos dizem, Lê, eu estou me sentindo muito mal, não quero mais viver. Nesse tempo agora, então, do coronavírus, da pandemia, eu tenho tido mais relatos ainda de pessoas próximas dizendo que está com muito medo, está com muita angústia, não sabe o que fazer, se ficar doente, vai morrer. E tem pessoas que se abatem, que não quer nem mais sair da cama, estão angustiadas, enfim. E a gente que não é da área fica um pouco sem saber o que fazer. Então, aí a pergunta a vocês o que fazer nessas situações que nós, que estamos de fora, que temos relação com essas pessoas, podemos contribuir para que ela saia desse estado de ansiedade, depressão? E existe um comportamento, um padrão comportamental que diga que a pessoa está com ansiedade, está deprimida? Então, Letícia, a sua pergunta é bastante importante para a gente poder responder. Exatamente que a depressão tem um conjunto de características que são próprias dela, mas eu diria o seguinte, dos que a gente falou das características, de uma certa apatia, uma dificuldade em desenvolver as atividades, a dificuldade de concentração, a insônia, todas essas questões podem também estar relacionadas a vários momentos na vida da gente, que nos leva a esse tipo de comportamento. Então, a gente não pode chegar a dizer que um determinado tipo de comportamento naquela pessoa significa que ela esteja com quadro de depressão, passando por um ambiente, dificuldades do dia a dia, passando por dificuldade, passando às vezes até por um luto, uma perda de uma pessoa querida, ou um término de um relacionamento, muitas vezes abate as pessoas, a condição financeira, às vezes, leva a pessoa a um quadro de uma certa tristeza, uma dificuldade. Então, é muito difícil para um leigo chegar e avaliar que tipo de comportamento a pessoa está depressiva ou não. Mas, para essas pessoas, eu diria que o importante é sempre a solidariedade, estar próximo, ser um amigo, e muitas vezes é o caso até de encaminhar para um profissional. Um caso, às vezes, o próprio psiquiatra pode encaminhar para ter alguns medicamentos que podem contribuir com isso. Porque a gente acha que aquela pessoa só precisa sair um pouco mais, ou ela precisa se divertir. Em alguns casos, pode ter um efeito, mas aquele efeito é um efeito passageiro. Às vezes é preciso ter uma coisa mais permanente. E uma coisa mais permanente é preciso ter um acompanhamento médico. E o terapeuta também contribui para isso. O que, por exemplo, a Rita estava falando, você se descobrir, tudo isso às vezes não acontece de uma noite, ou você sozinho às vezes vai conseguir fazer isso. Mas tem um terapeuta que vai desenvolver um trabalho a médio prazo. Pode ser que haja, um caso mais simples, uma terapia breve, mas normalmente é de um médio prazo, ou até, às vezes, de um longo prazo, para fazer um trabalho com essa pessoa, para que essa pessoa possa, como se diz popularmente, se descobrir, mas que as pessoas possam os mecanismos para elas próprias, de forma autônoma, resolver os seus problemas. E muitas vezes o terapeuta pode ajudar nisso. Os amigos podem e devem estar ao lado, estar ali, ser solidário, mas em alguns casos é necessário uma intervenção profissional, seja em termos clínicos, médicos, ou mesmo um terapeuta que pode ajudar. Nós somos amigos. Eu até digo assim, muitas vezes brinco conosco, a Rita também tem essas brincadeiras, você é psicólogo, não, ali eu não estou como psicólogo, porque a psicologia é um estudo, nós estudamos e temos técnicas, e temos um ambiente terapêutico para desenvolver
nosso trabalho. É diferente da amizade. A Letícia é muito minha amiga, pode contar comigo, eu vou estar ali do seu lado quando ela quiser, qualquer hora da madrugada ela pode me ligar, se precisar, a gente vai estar junto. Isso é diferente, às vezes, de uma intervenção que é necessária, ou não. Às vezes, nós sabemos que, eu falei na minha introdução, nós vivemos numa sociedade, muitas vezes, nos impele a ficar deprimidos, a ficar tristes, e temos dificuldades, e todos nós temos, ninguém é super-homem, mulher maravilha, e a gente, às vezes, precisa de um amigo, de uma amiga, ou de um profissional, dependendo da situação, Letícia. Eu gostaria, Letícia, de complementar um pouco a fala impecável do Delmar, né? Muito boa, Delmar. Falar de... Ele citou aí no início, né, a questão da automutilação, e eu vou falar para você o suicídio, né, também. Os números de suicídios, você sabe, muitas vezes não são divulgados, né, mas eles têm sido altos, e entre os jovens a automutilação, ultimamente, ela está assim, bem alta, né? E, como foi dito, nós vivemos em comunidade, nós somos seres sociáveis, e nossas emoções, ações e reações impactam na vida de outras pessoas, como outras pessoas impactam na nossa vida, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque, como o Delmar foi impecável, repito, ele disse, nós temos que corresponder à expectativa do outro sempre, né? Do outro professor, do outro marido, do outro pai, do outro mãe, do outro amigo, do outro sociedade, do outro... Nós somos cobrados e temos sempre que atender a expectativa do outro dentro de um padrão pré-determinado da sociedade. Então, quando a gente sai desses padrões, nós sofremos porque essas pessoas não compreendem que, às vezes, a gente não corresponde àquele padrão. Então, aí, levando para a fala dele a importância de fazer terapia, de fazer análise. Eu sempre digo que na terapia você olha para você, da hora que você entra, a hora que você sai. Eu sou o foco dali. Eu olho para mim, para minhas emoções, para o que eu estou sentindo, como eu reajo, o que eu quero, como sou eu como ser humano, os meus pontos fracos, as coisas que nem eu mesmo gosto em mim, e como que o outro vai gostar, né? Mas, para isso, nós temos que nos conhecer. O processo terapêutico, gente, ele leva anos, ele pode ser interminável, se assim você desejar, porque nunca sabemos tudo sobre nós. E se não sabemos tudo sobre nós, como vamos saber do outro? A única certeza que temos é de dar conta o melhor que pudermos, entre aspas, de nós mesmos, e nos melhorarmos a cada dia, né? E, para isso, precisa querer. Precisa querer olhar para dentro de si e olhar para as suas fraquezas, para as suas misérias, né? E gradativamente se melhorar. Quando você melhora, tudo do lado de fora melhora. Quando você está de bem com você, tudo do lado de fora te faz feliz, né? Então, eu queria relatar aqui um trabalho muito importante nessa época do coronavírus, e em qualquer situação da vida, como você relatou aí, que nós temos um telefone 24 horas por dia para ouvir você, para escutar você, tá? Esse telefone é do CVV, Centro de Valorização da Vida, que já virou até um trabalho quase de políticas públicas, que eu vejo que tem muitos questionamentos de políticas públicas que você deve entrar depois, né? Então, o CVV, ele é um trabalho voluntário, é só você ligar 188 a qualquer hora do seu dia, em qualquer momento, que você vai ser atendido e vai ser escutado na sua angústia, na sua dor, na sua ansiedade, né? E por aí vai. Agora, respondendo, você fez uma pergunta, não foi? Eu vou concluir com a resposta. O que eu posso fazer? Gente, escute, seja ouvido do outro. Você precisa ouvir o outro.
sem julgar, sem se colocar no lugar dele, sem buscar alternativas, sem aconselhar. Como é que é difícil escutar o outro sem os nossos dogmas, sem as nossas verdades, sem as nossas convicções, sem os nossos pontos de vista. Porque quando você faz isso, você entra numa sintonia tão grande com o outro que ele se abre. E a angústia que o ser humano tem é de ser ouvido. É de ser ouvido. Então, primeira coisa que você faz, escute, sem julgar, sem condenar, sem avaliar e sem aconselhar. Porque o conselho de um não serve para a vida do outro, e assim vai indo, né? Nós somos, como ele falou muito bem, nós somos seres individuais, nós somos seres únicos, cada um tem suas próprias vidas. Então, ame mais, julgue menos, abrace mais, que já é um bom caminho, tá bom? E tiveram várias perguntas que foram surgindo aí, e aqui na hora da minha live falaram, uma pessoa falou, talvez quem está monitorando não saiba dizer, eu, quando me sinto assim, eu escrevo sobre o meu sentimento. Maravilha. Margarete Felipe, professora Margarete Felipe. Então você está acompanhando. Letícia. Parabéns, Margarete, é isso aí. Depois publica esse livro, que vai ser maravilhoso. Eu, quando estou em crise, me alivio escrevendo o que estou sentindo. Eu também, Margarete, eu escrevo. Está no caminho certo. Rita, quer falar, Delmar? Isso, não, eu só fazer um comentário, uma fala da Rita, eu entendi que ela quis dizer, que nós temos... Eu vou só botar a minha bateria para carregar, mas eu estou ouvindo. Isso. Ok? Ela fala assim, nós temos que corresponder às necessidades do outro. Isso aí. Essa é a maior forma de gerar neurose. O que é o gerador da neurose? É você achar que o tempo todo você tem que estar correspondendo às expectativas do outro. Que e não é o adoecedor, é o que nos adoece, entendeu? Querer ser para o outro que ele deseja. Exatamente. Ao invés de você ser a si mesmo, você se torna o outro, e o outro não te faz feliz porque não é aquilo que você é. Então, porque nós estamos, a depressão, de uma certa forma, no contexto do coronavírus. Fantástica essa fala, hein? Fantástica. Nota aí. De vir para dentro de casa e ter mais tempo consigo mesmo, inclusive, que é um problema que a gente, no mundo, que a gente não tem tempo para si mesmo, é importante a gente refletir sobre isso. O que a gente quer ser e o que a gente é único no mundo. Logicamente que a gente tem sempre que levar em consideração o outro, porque nós somos seres sociais. Qualquer coisa que eu faça vai repercutir de alguém. Então, a gente tem que ser responsável. Mas ser responsável não significa que eu vou ver a vida do outro. E a gente vive numa sociedade em que todos impelem você a ser aquilo que muitas vezes você pô, né? E às vezes a gente vive uma sociedade opressora que quer que você haja de um jeito, que você seja daquela profissão, seu pai, sua mãe quer que você seja aquela profissão que às vezes você não quer ser. Às vezes a questão da orientação sexual também que tira a isso. Então, o mundo hoje vive a criação desses modelos, e a gente vive hoje uma sociedade em que isso se fortaleceu. Ou seja, a forma autoritária que você tem é um modelo. O modelo qual é? É branco, homem e tem que ter dinheiro. Então, a gente tem uma sociedade em que te impõe modelos muito fortes. E esse modelo, se você não se adapta, ou você tem que estar muito bem preparado viver essa realidade, ou então você vai ficar subjugado. E muitas vezes você leva dentro tudo isso. E você adoece. Então, o momento hoje dessa pandemia do coronavírus também é um momento da gente se olhar dentro. O que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que me faz feliz. E, muitas vezes, a gente tem que chutar o balde mesmo, hein? É isso, Letícia. Delmar e Rita, pergunta aqui, o professor Ronaldo, tá? Ele pergunta, até que ponto, o professor Ronaldo Braga, até que ponto a ansiedade pode levar o paciente a somatizar sintomas de algo que parece ser uma virose? A Aline, que aí põe duas perguntas, tá? A Aline coloca, infelizmente, os ignorantes falam que depressão é frescura.
é preciso que os pais, familiares, fiquem atentos aos seus. Digo isso porque conheço pessoas, familiares, enfim, que não dão muita importância à situação e a questão se agravou. E um terceiro ponto a questão, quando eu falo da questão comportamental, é porque tem pessoas que se espantam quando alguém que sempre demonstrou muita alegria externa, sorriso, falante, recebemos a notícia de falecimento por suicídio. Aí a pessoa se espanta. Como assim? Se suicidou? Aí a mãe, ela sofreu depressão. Aquela menina tão alegre, deprimida, por isso que é sempre bom colocar que não existe um padrão comportamental. Então, assim, eu peço a vocês agora, então, rapidamente, para responder ao professor Ronaldo, se a ansiedade nos leva a somatizar e parecer que temos uma virose, e a questão da Aline, da importância do apoio familiar, sobre isso, que não é frescura. Bom, vou começar, depois o Delmar completa, né? Gente, a ansiedade, ela pode causar, sim, pode somatizar, trazer por corpo todos os sintomas. Né? Ela pode, que são, como o Delmar falou, né? Porque a gente está buscando uma linguagem bem mais simples, que são as neuroses, né? Essa questão de trazer por corpo, a histeria, trazer para o corpo esses problemas, todas essas questões que estão em nível de ideias, questões que a gente traz na mente, né? E aí o nosso corpo reage, como ele teve uma fala impecável, que ele falou que nós somos um todo. A psique é um todo. Ela interfere na alimentação, ela interfere na pele, ela interfere no paladar, ela interfere em tudo. A psique, ela está em tudo, em todas as reações do nosso corpo. Então, sim, pode levar o paciente a ter os sintomas, sim. Aí, o que eu aconselho? Primeiro, que quem é essa pessoa que está somatizando, né? Tem um histórico, né? Todo mundo tem um histórico. Então, é uma pessoa que já tem o hábito de somatizar, ela tem um histórico de pessoas que já traz isso, já é depressiva, já é ansiosa, ela já é medicalizada, como ele falou, né? Eu preciso entender isso. Outra coisa, não negligenciar nenhum sinal. Nós estamos num momento atual que não podemos negligenciar nenhum sintoma, né? Então, tem febre, tem isso. Então, é preciso ter a cautela nesse momento. Não é a hora de negligenciar, mas sim respondo para ele que sim. E a outra questão que ele falou foi sobre paciente, suicídio, né? A questão do suicídio, Letícia, eu vou até colocar para você aqui, acho que você pode levantar dados aí em São João de Meriti, eu não tenho muito, mas pode contar comigo, que a gente precisa olhar com muito carinho essa questão do suicídio e trazer políticas públicas, porque eu estou no ensino médio, nas escolas, e não tem políticas públicas para levar para os jovens, né, essa questão. Primeiro, como eu já disse desde o início, é conversar sobre. Nós precisamos conversar sobre tudo. São assim que nós quebramos tabus, são assim que nós realizamos rupturas, à medida que a gente conversa sobre as coisas. Então, a questão do suicídio, ela precisa ser monitorada, as famílias precisam de ajuda, a escola tem um papel importante. Eu, como educadora, não quero levar mais uma responsabilidade para a escola. Por favor, não é isso. O que eu quero dizer é que sejam construídas políticas públicas para que agora, no cenário educacional, com a entrada de psicólogos e assistentes sociais, possamos fazer um trabalho a fim de minimizar danos e de levar conhecimento sobre essas questões que são muito sérias, né? Bem como, né, lá nesse cenário, encontrar essas famílias de uma forma bem mais eficaz, né? Porque os pais estão sempre com os filhos. Então, a escola é esse local onde a gente, com certeza, pode se aproximar muito mais dessas pessoas. Então, políticas públicas, sim, para a juventude, suicídio, depressão, autolesão. O cenário educacional está, no momento, muito sofrido. Há muito sofrimento no cenário educacional com essas questões. Eu sempre digo, atrás de todos esses alunos,
tem muito sofrimento. Tem famílias desestruturadas, tem, como o Delmar falou, né, a questão socioeconômica, né, muito séria, né? Tem pobreza de todos os tipos, né? A pobreza de conhecimento, é a pobreza financeira, é a pobreza de alguém para informar, todo tipo de pobreza, né? E especialmente hoje, no Dia da Baixada, que a gente, dia 30, né, de abril, a gente comemora esse Dia da Baixada, de estarmos aqui lutando cada vez mais por políticas públicas que abracem esse povo específico da Baixada, que é tão sofrido. Espero ter ajudado. Rita, eu vou botar aqui mais 2 perguntas, depois eu vou trazer uma questão que é muito importante. Delmar entrou aí, ó. Nada, tudo isso. Eu estou aqui. Enfim. Sobre as 2 questões aqui... Eu queria também comentar sobre as perguntas aí também. Tá bom, pode colocar. Depois eu prossigo. A primeira questão aí sobre a questão da somatização, a ansiedade pode levar a uma série de manifestações corporais, que a gente chama de somatização. Pode ter prejuízos, às vezes as pessoas têm problema de cardíaco, respiratório, não que a ansiedade em si é a geradora disso, mas como ela, o nosso corpo, muitas vezes a gente se manifesta pelo estômago, por outro lado, e isso pode prejudicar o nosso organismo. Então, nós temos que atuar naquilo que é a causa, que é a ansiedade, então trabalhar essa questão da ansiedade, e também o efeito, porque ali também você há o prejuízo de algum seu. Então, a gente precisa trabalhar a causa e o efeito também, mas principalmente a causa, porque tem gente, por exemplo, que tem problemas respiratórios graves, tem problemas, às vezes, até de falta, e no momento do coronavírus, é até interessante essa questão que foi levantada, porque a ansiedade, ela também gera problemas no corpo. E como a gente vive numa pandemia de coronavírus, em que a questão respiratória passou a ter uma maior relevância, então, as pessoas que têm problemas com essa questão que impactam no seu sistema respiratório, a gente tem que ter uma preocupação maior. A ansiedade pode levar a isso, e se a pessoa que já tem um sintoma em que gera problemas respiratórios, se ela pega um coronavírus, pode ser que isso prejudique, inclusive, a sua recuperação. Então, são questões também importantes. Essa foi a questão levantada sobre a somatização. E sobre a questão nem toda pessoa que está de depressão, ela vai se suicidar. Mas há pessoas que têm uma tendência, que tem algum componente que vai além da depressão, que pode ser suicídio. Mas essas pessoas dão sinais. Às vezes são sinais que não são percebidos. Então, as queixas são importantes de serem consideradas. E o suicida, como a Letícia falou, aquela pessoa muito contente, muito alegre, tudo, vezes, existe uma diferença entre comportamento. O comportamento é perecível, você vê o comportamento. A personalidade é uma coisa que você não vê. Então, às vezes a pessoa que tem um comportamento de uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito brincalhona, na personalidade dela não é essa. Na verdade, é como uma máscara. Aliás, o próprio termo personalidade vem de persona, máscara. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com as que são muito alegres, mas, no fundo, elas guardam dentro de uma tristeza muito grande. E, muitas vezes, a gente vai perceber isso. Quem está mais próximo... Uma defesa. Dessa grande alegria. Isso. Rita? Eu falei para ela, complementando a sua fala, que essa pessoa que leva alegria, aí depois passou um tempo, ela chegou ao suicídio, que essa máscara é uma defesa, porque ali atrás tem muito sofrimento, que é uma dor tão grande, que não dá para tocar. Então, a pessoa coloca essa máscara para ela se proteger de tudo aquilo que afeta esse self, esse eu dela. Fantástico, Delmar, muito bom. Pelo esclarecimento.
Antes de passar para novas perguntas, agradecer a Leila, Marcos Vinícius, Giovana, Maria da Glória, professor Ronaldo, Bernard, professor Wagner, Maia, Jorge Florencio, Lilian Gomes, Joelma, Janaína, Esther Balbino, Alzira, Isis, pela participação. Obrigada! Vou botar aqui mais algumas perguntas. Beijo. Para que vocês possam nos ajudar aqui a esclarecer. A Denise Coelho pede orientação. Como vocês nos orientam a lidar com os idosos? O Léo Piu Piu pergunta, ele coloca: tem um filho de 6 meses e ele já se sente incomodado de ficar dentro de casa o tempo todo. Reclama e chora. Existe algum exercício para isso? Mais uma pergunta, antes de vocês responderem. Esther Balbino coloca: e os remédios antidepressivos ajudam na depressão? Muito bom. Vou começar, depois você complementa, Delmar. Vamos começar do remédio. Toda pessoa medicalizada, ela tem que continuar tomando seus remédios, entendeu, Letícia? E todos que estão nos ouvindo. Não tem como uma pessoa que toma medicação tirar de repente. Não. Ela, concomitante à medicação, ela pode fazer a terapia e, gradativamente, numa aliança entre terapeuta e psiquiatra, pode ser que haja uma melhora do quadro e realize o desmame. Mas isso é o próprio psiquiatra, junto com o terapeuta, no processo de cura da pessoa, que vai detectar, vai descobrir, e a própria pessoa, tá? Então, sim, continue com sua medicação, da forma que seu médico te instruiu. Se puder, faça terapia para você, terapia amor com você. É você se conhecer, é você se dar esse presente. Esse momento é meu, é meu. Eu quero saber de mim, eu quero fazer como posso me melhorar, como viver melhor, como sobreviver aos impactos de todas essas expectativas que lançam sobre mim, como eu posso ser feliz em meio a tudo isso. Tá? Eu vou ser breve, porque ele também vai colocar. Quero falar dos idosos, porque eu tenho dois idosos de 78 anos, então eu sei bem esse cenário, é um pouco do que eu vivo, tá? Bom, os idosos são um pouquinho teimosos, viu? Todos os idosos que estão nos vendo, por favor, obedeçam seus filhinhos, porque eles ficam de cabelo em pé, né? Eles querem ir para a rua, você sabe, né, Letícia? Jogar o dominózinho deles, o baralhozinho. Eles gostam de ir para a lotérica, não é? Não sei se isso acontece aí do lado de lá, mas aqui na minha casa acontece, né? Agora a ficha dos meus idosos estão caindo, minha mãe não sai muito, mas meu pai sim, eles estão vendo que realmente o cenário é real, mas ainda fazem algumas coisas que põem em risco a saúde deles, né? Então, como lidar com os idosos? Não mande nos idosos, não mande. Eles sabem o que eles querem, né? Eles são sujeito do desejo, eles já viveram bastante, então não adianta tratá-los como criança, como bebês, né? Então, vamos falar com eles em uma linguagem adulta e levá-los a essa consciência, mas sem tratá-los como bebezinhos, né? Não force-os a nada, né? Você vai ficar aqui, vai ficar aqui. Não, já fiz muito isso com meu pai, não faço mais, né? Então, converse. Tudo vai, Letícia, culminar naquilo que eu te falei, o diálogo, entendeu? Converse, fale com ele sobre esses riscos, fale da importância da vida dele para você. Eu te amo. Pai, por que eu não quero que o senhor vá lá? Porque eu amo o Senhor. Eu falei para ele, eu não quero que o senhor morra. Aí ele, todo sem jeito, ele fala, mas minha filha, eu não vou morrer. Né? Eles têm muito essa ideia que eles são super homens, super fortes, né? Então, assim, demonstre esse amor, fale o quanto que eles são importantes, fale que nesse momento da pandemia, né, como eu costumo falar,
todas as pessoas estão passando por isso, em todas as faixas etárias existem mortes, contudo, no período, na idade deles, na faixa etária deles, o risco se intensifica porque já tem pressão alta, tem diabetes, tem comorbidades, tem toda aquela sensibilidade que a terceira idade já traz, né? Então é isso, gente. Respeite seus pais, ame, converse, não os trate como criança, se eles estão com toda a lucidez, faculdades mentais, porque eles não são e eles sabem o que querem, são senhores do desejo deles, né? A questão da criança é complicado, sabe, Letícia? É complicado por quê? Precisamos de alguém para ajudar essas mães, né? Porque não é fácil você ter um bebezinho e aí você, atenção total para esse bebezinho, né? Cuidar da casa, cuidar do bebê, trocar fralda, fazer uma madeira, fazer algo. Essa mãe está super estressada, super ansiosa. Então, ela precisa de quê? Quem está próxima dessa pessoa precisa ajudar a mãe, precisa fazer, naquele momento, o melhor para que essa pessoa se sinta acolhida, amada e tenha um tempo para si. Porque essa mãe não tem tempo para si, né? Basicamente isso, nosso amigo vai completar, nosso amigo Delmar. Na verdade, tem pouca coisa para completar em relação aos medicamentos. Desculpa, desculpa, falei muito. Não, você foi preciso falar muito, você é preciso. Em relação à questão de medicamentos, foi muito correto. Foi indicado para todas as situações clínicas, inclusive nos casos de depressão, em que a pessoa toma o seu é fundamental continuar fazendo o acompanhamento com o seu psiquiatra e manter isso. Com os seus terapeutas, há também agora o próprio CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, já normatizou o fato da gente poder, agora também, se utilizar dos meios das redes sociais. Então, sem o contato direto, o profissional pode ajudar, e, tem, grupos que estão fazendo isso na internet. A Rita destacou bem o que é feito pelo CVV, que são casos mais críticos, mas tem também outras possibilidades na internet de grupos sérios que estão fazendo um trabalho bacana de apoio terapêutico nesse momento de enfermidade. Em relação à questão dos idosos, certamente que a gente não regra, em princípios gerais, a Rita colocou bem, porque também depende das deficiências. Muitas vezes os idosos têm uma determinada deficiência, uns podem ter a questão que tem aparecido muito aí de problemas mentais, e aí dificultam mal de Parkinson, tem agora outros problemas que agravam a própria Alzheimer. Eu estava querendo lembrar o Alzheimer, que aí dificultam. Em cada dessas vezes tem uma estratégia diferente. A tomada de consciência é muito sério, na medida em que há uma perda de luz do momento presente. E, às vezes, o passado é o próprio presente que a pessoa tem, então a gente tem que ter muita paciência. Em princípios gerais, é o que a Rita colocou muito bem, respeitar a autonomia deles, o espaço deles, afeto, que foi destacado pela Rita também, e também um acompanhamento junto aos médicos, porque eu acho que, muitas vezes, o problema da terceira idade são a saúde, então é preciso acompanhar. E também ter atividades que possam ser prazerosas junto com ele. Então, jogar, talvez, em algum momento. Não é o momento agora de sair com eles, de passear, de sair, mas a Rita faz muito bem isso. Por que a gente não sai, uma coisa, trabalhar essa questão junto com eles? Porque a gente está falando o quê? No contexto do coronavírus. O coronavírus é de isolamento. Então, já que a gente tem mais tempo para ficar com eles, tentar, dentro do possível, conversar um pouco, trocar ideias e tentar atividades que possam ser feitas juntos. Então, jogar muitas vezes um baralho, que até ajuda para o próprio idoso, ele tem um exercício mental, jogar é uma coisa boa, sabendo fazer, e é um espaço também de ver a televisão juntos, programas juntos, ver os vídeos que ele gosta. Muitas vezes, hoje a gente tem a possibilidade
de nós fazermos a nossa programação. A gente vai lá numa rede social, escolhe um vídeo, escolhe uma coisa e passa para eles, e é a oportunidade, inclusive, tem agora, no coronavírus, de poder conviver um pouco mais com eles. Muito bom, Delmar. Eu vou, antes de passar aqui para mais perguntas dos nossos internautas, colocar aqui uma questão. Inclusive, a Rita já meio que pontuou aí, falando das questões cardíacas, enfim. De acordo com o Interheart, é uma pesquisa internacional, enfim, um estudo feito com 52 países, revelou que o risco de infarto vai muito além da hipertensão arterial, do tabagismo, sedentarismo e obesidade. Risco de infarto aumenta a 60% com ansiedade e depressão. Por que isso acontece? Aí eu gostaria que vocês comentassem, por favor. Bem, não falou positiva agora. Como a gente falou, a ansiedade, ela é gerada de impactos no corpo, é o processo de somatização. Então, às vezes, a questão do coração é impactado por outras doenças. Então, o que a gente precisa trabalhar, muitas vezes, é esse ambiente psicológico, esse mundo interno, a cabeça, e talvez um terapeuta ajudaria. Logicamente que é preciso ter o acompanhamento médico, não é achar que a psicologia, a psiquiatria, ela vai resolver todos os nossos problemas clínicos. Não. Mas eles têm grande sobre a gente. A nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente vive, tem impacto sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo. Então, se a gente tiver um ambiente mais saudável, social, coisa que a gente fala do ambiente social, tiver coisas prazerosas, tiver experiência com amigos, estar mais socializando, não agora, no coronavírus. No coronavírus a gente vai socializar como a gente está fazendo agora. E, Letícia, estamos aqui conversando os três. Isso é muito prazeroso, e espero que também esteja sendo para outras pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Então, a gente tem que procurar essas atividades para ter uma saúde mental. Uma saúde mental, ela contribui para o corpo, até para a gente poder superar e ter ânimo, inclusive, para resolver nossos problemas médicos. Então, é importante isso, essa integração corpo e mente, né? Quanto mais a gente ter uma saúde mental, não ficar muito fissurado nas coisas, fazer e relaxar. Muitas vezes a gente se entrega ao trabalho, à família e tudo, e não deixa de relaxar, ter aqueles momentos de lazer, de prazer, e é importante isso também, para a gente precisa ter um equilíbrio, e é esse equilíbrio que a gente precisa para ter uma saúde mental, uma saúde física. Eu vou complementar, ele já falou, a somatizar, né, Letícia? Mas eu vou trazer uma coisa prática. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma o quê? Um analgésico, né? Se a gente está com febre, a gente toma um antitérmico. Se a gente está com diarreia, a gente vai tomar um remédio para controlar a diarreia. E por aí vai. Para cada sintoma no nosso corpo real, né? Existe, dentro da bibliografia médica, relato dos sintomas e um medicamento para ele, né? Aí é que entra a área psicológica e emocional e a importância dela. E quando eu estou com depressão, ansiedade, com tristeza, melancolia, com angústia, aonde eu compro remédio para isso? Me digam, onde nós compramos esse remédio? Não tem. Então, qual é o remédio para o que se passa na psique? E essa pergunta foi muito importante, entendeu? Por quê? Vou ser tão radical, vamos falar 70% das doenças que nós temos, elas têm algum fundo emocional, ela tem algum fundo psicológico, porque é do ser humano somatizar. Né? Aí entra novamente, desculpa falar, não é porque é nossa área, mas talvez porque a gente fez um caminho e sabe a importância que é esse caminho. A importância de terapia, para que a gente possa se conhecer, para minimizar os impactos dos sentimentos na nossa saúde emocional e física. Então,
Podemos sim ter... Gente, a nossa psique pode tudo. Pode gerar um infarto? Pode. Uma dor, uma tristeza, uma falta de perspectiva, uma angústia. Tudo isso afeta diretamente na nossa saúde, principalmente na saúde, os órgãos, né, em si, coração, pulmão. Eu há pouco tempo estava lendo um estudo da relação das doenças respiratórias com a tristeza, uma correlação. Então, o emocional pode tudo, a psique pode tudo, e é legal darmos o remédio para a nossa psique. Qual é o remédio para a nossa psique? Converse, fale dos seus sentimentos, se escute, olhe para você, se conheça, se ame, se preocupe menos em corresponder com a perspectiva que o outro faz de você. E responda para você mesmo o que eu quero para mim. Porque quando estamos de bem conosco, estamos muito melhor com o outro, com a nossa família, com a nossa espiritualidade, sim, com os nossos amigos, né? Então, essa é a resposta que eu tenho para dar. Tá? Aí, alguém falou aqui do perigo da automedicação, tá, Letícia? Você fica monitorando. Então, aí. Não se automedique. Não se automedique. Deixa eu colocar aqui, então, porque vou pedir para a gente ter que ser um pouco mais objetivo agora, porque a gente está caminhando com o tempo, enfim. Mas eu quero pôr aqui algumas perguntas feitas realmente aqui para os internautas, tá? A questão aqui, eu tenho aqui o Tony, tá? Que ele coloca, esse fato provocado pela pandemia trouxe um novo comportamento humano, inclusive a solidão. Que causas isso pode nos trazer para uma sociedade pós-pandemia? Isso é uma questão. A Angélica Jesus Santos coloca, é importante alertar para um hábito muito presente de automedicação. Por favor, esclareçam sobre os riscos. E, por fim, tem uma questão aqui muito bem colocada aqui. Cadê? Estou tentando aqui ler, porque eu estou tentando responder todas as questões que a Isis Maia coloca. Como trabalhar a nossa mente em relação ao medo e aos pensamentos negativos? São essas 3 perguntas, 3 colocações. Para vocês responderem aí de maneira objetiva. Rita. Bem, vou falar então. O Tony fala sobre a questão da pós-pandemia. Eu não sou muito otimista. Eu acho que a gente, pós-pandemia, a gente não deve mudar muito, não. Apesar de considerar um certo pessimismo, isso pode impactar as pessoas nas quais são sensíveis às questões sociais. E a gente está demonstrando isso. Mas uma certa insensibilidade existe na sociedade e está reforçada, inclusive, pelos nossos principais dirigentes. O próprio presidente da República diz, e aí, para as pessoas que morreram? E ele está respaldado por milhões de pessoas que estão na sociedade. Então, esperamos que essa pandemia possa contribuir para as pessoas refletirem um pouco mais. O isolamento dentro das casas leva as pessoas para dentro de si, para que elas possam refletir. A estrutura social, a forma, o modelo social continuará o mesmo e vamos esperar que ele mude para que mais pessoas tenham acesso a bens, a serviços e, consequentemente, melhorarem um pouco a sua cabeça. Então, o pós-pandemia, vamos esperar que as coisas melhorem, mas eu ainda ficaria com um pouco o pé atrás. Em relação à automedicação, a Angélica colocou muito bem, por quê? Porque, no caso, nós estamos falando aqui de ansiolíticos e outros remédios, eles impactam muito a questão lógica. Então, é importante manter a medicação, mas acompanhamento médico. Muitas vezes as pessoas querem, vou tomar um remédiozinho. Então, esse remédiozinho para dormir, às vezes tem um impacto. Por quê? É uma droga. E as drogas, sejam elas quais forem, com maior ou menor grau, elas interferem no organismo e interferem no cérebro. Então, um acompanhamento médico é fundamental. Logicamente que qualquer enfermidade deve ter uma prescrição médica. No caso que nós estamos falando das questões emocionais, mas porque estamos lidando com drogas com um efeito muito forte.
Então, às vezes, pode levar a sérios problemas, inclusive, trazer outras, e é importante o acompanhamento médico. É uma questão muito bem destacada pela Angélica. Comentar, Rita? Som. Rita? Eu amei essas perguntas de uma sabedoria. Obrigada a todos, obrigada, Isis. Isis perguntou sobre as ideias, né? As ideias. Então, vamos lá. Gente, eu estou lendo um pouco sobre esse negócio de pós-pandemia, porque isso me deu, vou usar um termo, um tesão danado. Porque eu estou muito preocupada com o que vai acontecer. Aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí a primeira coisa que veio nos estudos foi globalização, né? O mundo é globalizado, e globalizado está a doença, né? Porque essa liberdade do ir e vir trouxe avanços e retrocessos, né? Então, se nós não podemos cercear um movimento do outro, e se hoje nós temos meios de transporte que nos levam a todos os lugares, junto a eles também vai o que a gente não quer, que são doenças, né? Outras questões políticas, ideológicas, vem junto, né? Aí vem toda a questão que os professores de geografia entendem bem, que é o território, né? Então, ele falou que ele está pessimista com o cenário pós-pandemia, né? Eu vejo que após qualquer destruição, vem uma reconstrução. E eu vejo, Rita, né? Então, assim, algo foi desconstruído, acabou, tudo que chega ao fim, todo fim gera um começo, né? Agora, o começo eu vejo uma mudança muito grande nos meios de socialização, que a tecnologia já trouxe, né? Isso, a gente está aqui interagindo através da internet, e que bom que ela existe, né? Porque como seria da gente sem esses meios hoje para divulgar tanto conhecimento e socializar? Então, isso é um meio de socialização. E eu pensei, como serão os casamentos, como serão as festas de criança, os jogos de futebol? Eu não quero deixar ninguém pirado, não, porque eu estou lendo sobre isso, é bom a gente pensar um pouco, né? Como serão os futuros carnavais? Como serão tudo aquilo que gera tanta alegria, porque é um povo reunido, né? Então, vai haver mudanças drásticas, porque os estudiosos têm confirmado que os vírus serão nossos amigos e virão novos por aí. Agora, nunca visto na minha geração, e acredito na sua, que é bem jovem, né? Uma pandemia deste nível. Então, eu vejo mudança nas formas de socializar, eu vejo mudanças na globalização, eu não sei bem como, uma coisa fantástica que eu observei, econômica, foi a China produz, olha que coisa assustadora, gente, a China produz todas essas EPIs para o mundo inteiro. Então, o que a pandemia trouxe para a gente repensar no futuro? Descentralizar, não é? Se a China passou pela pandemia e ela parou toda a área econômica e produtiva dela, como que ela vai fornecer? Nós sabemos que agora já está sob controle, né? Como que ela vai distribuir EPIs e materiais desse tipo se ela centralizou tudo lá? Se não existem outros países que fabricam isso, né? Como também estava lendo que a Índia produz a matéria-prima de quase todos esses remédios que são usados para pressão alta, diabetes, matéria-prima vem de lá. Aí, de novo, no cenário da globalização e da pandemia, onde o espaço aéreo ele foi controlado e fechado, como vai chegar os insumos aqui? Então, a pandemia trouxe também algumas questões mundiais que precisam ser repensadas, né? É preciso repensar. Eu estou trazendo algumas, tem muito mais, porque o texto é muito extenso, eu não consegui dar conta, né? Então, essas são algumas questões, a globalização, a forma de socializar, a forma de pensar o financeiro, né? O dinheiro, o poder, a riqueza, que tem poucos,
detentores da riqueza. Agora mesmo estamos preocupados com uma grande quantidade de pessoas que já viviam em fome e que em situação de miséria, e que agora como que vai ser na pandemia? Justamente, Rita, e tu põe uma questão, que é aí que a gente vai estar agora partindo para as considerações, mas tu tocou numa questão que, inclusive, eu acho importante estar sendo colocada. É uma pesquisa que aponta que o maior risco de sintomas de depressão, incidência, né? Sintomas de depressão, ansiedade, do estresse, tem dobrado na Covid, tem acometido subgrupos mais fortemente, como mulheres e de pessoas em maior vulnerabilidade social e econômica, que tradicionalmente são mais pressionados em situação de fragilidade. E aí, gostaria que vocês respondessem isso e também já partíssemos para as considerações finais, né? Como se explica isso? Bom, posso deixar para ele complementar, que eu queria só responder uma perguntinha da Isis, é minha amiga, companheira lá do meu trabalho, e ela fez uma pergunta do nível das ideias, né? Bom, o nível das ideias, todos nós temos, gente, todos nós somos atormentados pelas ideias, pelos pensamentos, né? Aí eu volto de novo àquela questão de você se conhecer e saber por que aquilo está te dominando no momento, né? Qual é essa relação que você vai ter com medo, com pensamento negativo? Isso é frequente, é recorrente, isso é esporádico, vem em alguns momentos da minha vida, me dá conta que momentos que são esses. Eu vou fazer uma prova, vou fazer isso. Então, é preciso primeiro você se dar conta disso. Se isso é recorrente, eu tenho isso com frequência, eu não consigo mais fazer as minhas coisas, porque eu sou atormentado por isso, tem que procurar um profissional, né? Conversar sobre isso para que a gente possa entender. Em todos os casos, eu digo a mesma coisa, Letícia, procure um psicólogo. É muito bom, gente, é muito bom conversar sobre essas coisas, tá? E da medicalização já falei, tá? A sua última pergunta aí eu deixo para o Delmar entrar, porque eu falo muito. Tá suficiente. Delmar? Bem, aí... Essa questão aí da pesquisa. Da pesquisa que ela citou. Das mulheres e os grupos mais vulneráveis, socialmente, economicamente falando, enfim. Como eu falava sobre o meu pessimismo em relação à ordem social econômica, nós também tem mudanças. A Rita falou sobre a questão da China. E mesmo na ordem social com que a gente vive, como eu falei um pouco lá atrás, uma sociedade machista, uma sociedade dos brancos, uma sociedade que impõe determinados modelos em relação às mulheres. São as que mais sofrem, porque é um grupo social no qual muitas vezes está submetido a uma supremacia machista. Embora a gente possa dizer que tem muitos avanços, mas ainda estamos longe de... a gente pode perceber, como eu falei, se tem um presidente que está nem aí para a questão das pessoas, muito menos das questões mais sensíveis e estão ligadas à questão das mulheres. Então, tem uma parte da sociedade muito grande que ainda mantém um modelo forte machista. Inclusive, a gente tem notícias de que, com a questão do coronavírus, e as mulheres dentro de casa e os homens, tem aumentado o nível de violência sobre as mulheres, porque elas estão tendo mais contato com companheiros. E isso acaba, a violência sendo uma forma de expressão que os homens têm, infelizmente, mas é o que a gente vive. Então, é preciso pensar o pós-pandemia, mas não é só o pós-pandemia, é pensar como a sociedade vive hoje, como ela está organizada, valores ela tem, disputa de valores. Nós estamos fazendo disputa de valores. E acho que a Letícia, que é uma jovem feminista, tem uma legião de pessoas que é importante manter esses espaços, inclusive para debater, discutir e para atingir outras pessoas que não são sensíveis a isso, mas que, durante esse processo de pandemia, podem ser sensibilizadas. A gente tem um trabalho muito grande pela frente. Então, gostaria de fazer as minhas considerações finais quando você... Vamos agora, então, partir para o bloco das considerações finais, tá?
Eu peço aqui vocês, então, aí 2 minutinhos, cada um se coloque, e a gente fecha aqui o nosso debate aqui acerca da questão da ansiedade e depressão. Isso, eu queria, para concluir, quero falar 2 coisas. Primeiro, como a gente não sabe muito, aí voltado para a pandemia, né? Prestar muita atenção nas reportagens, noticiários que nós assistimos, isso é importante. Né? Assistir realmente noticiários e mensagens de pessoas que estejam envolvidas e comprometidas com a divulgação correta dos fatos, bem como também médicos, porque há muitos tabus e mitos envolvendo o coronavírus, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar relacionada. Busque uma rede social de suporte, né? Busque a sua espiritualidade, ligue para os seus amigos, com as pessoas da sua família. O que é um suporte social? Eu não tenho só um vínculo social, eu tenho uma rede de vínculos. Então, busque esse suporte de social para que você possa se sentir o melhor possível, tá? Ative os contatos sociais. Diminua o tédio, potencializando a comunicação, tá? E, para concluir, qualquer pessoa pode encontrar na internet o que eu vou falar aqui. O texto é do Drauzio Varela, não vou ler todo, só vou um trecho que diz: se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Então, é o que eu coloco aqui para você. Fale dos seus sentimentos, mas veja para quem você vai falar sobre os seus sentimentos, né? E, especialmente, procure um profissional que está comprometido com o processo terapêutico dessa palavra, disso que você dirige a ele, né? Então, se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Se não quiser adoecer, tome decisões na sua vida. Tipo o que a gente falou aqui, o que eu posso fazer nessa quarentena? Eu não quero adoecer, né? Então, busque aquela lista, faça alguma coisa que goste, faça uma atividade física que está restritiva, né? Mas faça alguma coisa, tome uma atitude, busque soluções. Ah, mas isso está difícil assim. O que eu posso fazer? Busque solução. Se você não tiver no momento, converse com alguém que possa te ajudar, né? Seja você, por incrível que seja, não viva de aparência, seja você. Eu sou assim. Procure não tentar corresponder a todas as expectativas que coloquem em você, porque assim a gente se anula, deixa de ser a gente para ser quem o outro quer que a gente seja. Né? Se você não quiser adoecer, aceite-se, ame-se. Eu sou assim que eu sou. Se você não quiser adoecer, confie. Quem não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não faz amizades verdadeiras. Sem confiança, não há relacionamento. A desconfiança é falta de fé em si mesmo, nos outros e em Deus. Tá? Isso é o que eu queria deixar. Viva, seja feliz, vai passar. Nada é definitivo, vai passar. Obrigada a todos. Tá bom? Obrigada, Rita, excelente, obrigada, você é incrível. Querido Delmar, as suas considerações finais, meu querido. Um prazer ter vocês aqui. Primeiro, agradecer a Letícia o convite, a participação da Rita, e assim também aquelas pessoas que nos acompanharam no nosso debate. É um tema bastante extenso, a gente teria muito mais coisas para conversar, para discutir. Eu propus aí alguns temas, como a questão do suicídio, a automutilação e a questão do suicídio na adolescência. Acho que a gente tem temas que a gente pode trabalhar oportunamente e, principalmente, aí, dizer que a gente está aí para poder contribuir com uma nova sociedade, e numa nova sociedade, os valores de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo devem estar cada vez mais fortes. E, com certeza, se a gente tiver esses valores, a gente vai ter uma saúde mental e certamente que a ansiedade e a depressão vão diminuir muito, né? Então, a gente espera aí agradecer isso e falar desse empenho que tem sido uma grande militante, não só das casas sociais, mas das crianças. Então, a gente hoje entrou num tema bastante interessante,
o coronavírus vai passar, a gente precisa ter esse isolamento, que a gente possa usar da melhor forma esse isolamento para a gente se conhecer mais, para a gente ter mais relação com as pessoas que são mais próximas. Às vezes, a gente, pela dinâmica do dia a dia, a gente nem conversa com o nosso pai, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então, a gente tem oportunidade para aproveitar esse momento para sair melhor disso do que entramos. É isso aí, Letícia. Muito obrigado. Eu quero, antes, mais uma vez, assim, agradecer a participação brilhante de vocês dois. Foi, assim, maravilhoso, não só por estar aqui conduzindo esse processo, por também me identificar com a pessoa que também passa por esses processos de ansiedade, enfim, e depressão. Antes da gente encerrar também aqui, eu quero muito agradecer também, que eu não falei, não agradeci ainda, a Shirluce, Júlia, Isis, a Luísio Júnior, nossa prefeita lá em Caxias, minha mãe, Rosa Maria, fã número 1 aqui da página, sempre curtindo aqui com a gente as lives, tá? Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, esse debate super importante, relevante, sabe? A gente, para poder enfrentar, é preciso falar. E esses espaços também é muito bacana que a gente acaba, de uma maneira, dando condução, né? Ponte de condução, para que as pessoas realmente se sintam à vontade e se coloquem. Eu quero também dizer aqui que quero abusar um pouquinho de vocês dois, da Rita e do Delmar, abusar um pouquinho. Pedir a vocês, pós-live também, para a gente construir uma série de itens importantes, de dicas sobre a questão da ansiedade e depressão, para botar nas redes sociais, para quem nos acompanha também poder ter isso para além da questão aqui do debate. Eu também quero estar colocando aqui que eu espero muito que as pessoas tenham gostado desse bate-papo, tenham esclarecido as dúvidas relacionadas ao tema de ansiedade e depressão. Nós estamos vivendo um período que temos tudo para ganhar em humanidade. É um momento sem precedentes para combater o egoísmo e o imediatismo, né? É a primeira vez em muitos tempos que teremos de agir como uma nação de fato, com união e renunciar às recompensas imediatas, visando apenas o lucro futuro. O país não será mais o mesmo depois desta crise. A humanidade não será mais a mesma. O mundo, né? Eu espero que essa mudança seja para melhor. Uma sociedade mais justa, mais fraterna e com gestores públicos mais compromissados com a vida do povo, sobretudo do povo das regiões mais vulneráveis, como aqui na Baixada Fluminense. Eu acho que nós temos que se colocar contra qualquer fala fria, calculista, genocida, com falta de empatia sobre a vida do outro. O que nós mais precisamos, nesse período de isolamento social, é de amor, é de afeto. E aí, fazendo um pouquinho como a Rita fez, colocar aqui uma passagem que eu acho muito interessante, do Chaplin, né, o grande ditador da década de 40, né, no filme dele, enfim, que ele coloca a mensagem que nós, mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Então, assim, foi muito boa essa live, foi muito bom estar com vocês. Eu quero também dizer às pessoas que nós teremos outras lives também, de assuntos também igualmente relevantes e interessantes. Semana que vem, vamos trazer advogados para estarem aqui conversando conosco sobre as questões do direito trabalhista e do consumidor também, como é que fica isso nesse período agora de pandemia, e pedir às pessoas para se cuidarem, se cuidem, cuidem dos seus. Vamos com união, solidariedade e organização salvar vidas e vencer essa pandemia. Apesar de tudo que pode demonstrar questões que não levem ao pessimismo, mas sejamos otimistas, tenhamos fé na ciência, né? É claro que temos que nos colocar para que tenha mais investimento, mas eu acredito na ciência e tão logo ela vai avançar e teremos uma vacina, uma cura, sabe? E vamos aí vencer. Mas até lá, cabe a nós sermos solidários uns com os outros e disseminar informações verdadeiras para enfrentarmos com muita precisão e com muita clareza esse período difícil que acomete as nossas vidas.
E amor é a melhor fórmula para a gente conseguir estar vencendo isso aí, amor uns com os outros em uma ação de solidariedade. Fique em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Grande beijo. Rita, obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Vocês que participaram conosco. Aqui a gente não conseguiu responder aqui online. Vamos estar respondendo depois aqui, a partir dos comentários, algumas questões colocadas. E se você que está nos assistindo se sente triste, ansioso, está preocupado, nos mande também inbox as suas preocupações, vamos encaminhar a especialista, tá bom? Muito obrigada. Beijão, se cuidem. Beijo, obrigada.